Deus seja sempre louvado. Deus pôs no meu coração a sua palavra em 2 Pedro, capítulo 3. Hoje é dia 8 de outubro de 2024. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Aqui está um capítulo da palavra de Deus, da epístola de Pedro, que escreveu a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos bem, meus irmãos, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Mil anos para nós, para Deus é um dia. Então, Deus ele é longânimo, como diz aqui o texto da palavra de Deus, não querendo que ninguém pereça, que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, todos venham se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, sendo limpado pela palavra de Deus, sendo regenerados, nascendo de novo como crianças para entrar no reino dos céus. Sede meninos na malícia
e adultos no entendimento. Então, a palavra de Deus, como diz o apóstolo Pedro, a gente recebe ela com mansidão e ela é enxertada em nós, ela produz mudança, transformação. É uma preparação aqui nesta terra para encontrarmos com o Senhor Jesus, Jesus Cristo. Como Deus me trouxe a palavra das 10 virgens esses dias, que a metade não tinha azeite nas suas lâmpadas, e as prudentes tinham azeite. Então aqui também fala a respeito da longanimidade de Deus, do juízo de Deus que se estabelecerá, da volta do Senhor Jesus, da destruição da terra, que vai ser queimada pelo fogo, diz a Escritura. Então o apóstolo Pedro exorta a igreja do Senhor. Aqui diz no versículo 1: Amados, escrevo-vos esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Deus sempre exortou a sua igreja. Deus sempre mandou a palavra para que nós venhamos a nos preparar, nos santificar, nos purificar. A cada culto na igreja, a palavra é para nos exortar. A palavra é para nos purificar, para nos santificar, para nos fazer pessoas melhores. A cada pregação do Evangelho. Somos transformados de glória em glória. E é pela palavra que Deus nos limpa. A nossa maneira de viver, de tratarmos a nossa esposa, de tratarmos nossos filhos, de tratarmos as pessoas. Então Deus vai trabalhando no nosso caráter, nos santificando, nos fazendo pessoas melhores a cada dia, com mais fé. A gente passa a enxergar a eternidade com os outros olhos. A fé, ela passa a aumentar, ouvinte, cada vez que nos alimentamos da palavra, seja num culto onde se prega a palavra, seja lendo as Escrituras, orando, buscando a Deus. E Deus vai acrescentando a fé no nosso coração, a certeza, a confiança de que o Senhor mais tarde virá, mais cedo ou mais tarde Ele virá. Então Pedro lhe exorta aqui a igreja para que vos lembreis as palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo isso, meus irmãos, que nos últimos dias virão escarnecedores. Então Deus prepara o seu povo na terra. Muitas pessoas, a pandemia veio aí, abandonaram a fé no Senhor Jesus. Não abandonaram somente a igreja, abandonaram a fé no Senhor Jesus. Se apostataram da fé. Talvez caiu na rede dessas pessoas incrédulas, que diz aqui no versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, andando de acordo com seus desejos desenfreados, com seus próprios prazeres e pecados. E muitos aproveitaram essa pandemia e voltaram para trás. Talvez acreditou nessas pessoas que escarnecem, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Todo mundo já falou que Jesus vai voltar, Jesus está voltando, e muitos tiram sarro, blasfemam. E talvez você deve ter caído nessas conversas, deve ter caído nesses lábios enganadores, e se desviou dos caminhos de Deus, deixou de estar na casa do Senhor. E aqui ele diz que vai vir os escarnecedores, e vão zombar. Cadê a volta de Cristo? Cadê a volta dele? Desde que os nossos pais dormiram, todas essas coisas permanecem, como desde o princípio da criação. E aqui o apóstolo Pedro diz assim, que eles voluntariamente ignoram isto. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Em Gênesis diz, o Senhor Deus disse: haja luz e houve luz. Ele criou todas as coisas, criou a porção seca, como diz o apóstolo Pedro aqui. Tirou das águas a porção seca, a terra. E tudo isso subsiste.
Deus executou juízo nos dias de Noé. Muitos não creram na pregação de Noé, que pregou por 100 anos. Não se arrependeram dos seus pecados e morreram nas águas do dilúvio. Blasfemaram como este povo aqui está blasfemando, diz o apóstolo Pedro. Zombaram de Noé e pereceram nas águas do dilúvio. E quando Deus fechou a porta da arca e abetumou, lacrou a porta, não tinha mais como eles entrar na arca. E ali morreram afogados. Pereceram nas águas do juízo de Deus. O mundo antigo terminou em água. Aquela geração morreram nas águas. Não acreditavam que ia chover. Mas Noé seguiu as instruções de Deus e construiu a arca segundo as medidas que Deus lhe dava. E conseguiu o material certo para fazer esta arca para durar durante 1 ano nas águas. Deus deu as madeiras certas, exatas, as medidas certas para fazer esta arca, porque ia ter que suportar a pressão das águas, o tempo que ia ficar ali sobre as águas. E Deus deu as instruções para Noé, e ele obedeceu às instruções da parte de Deus. Pregou a palavra de Deus, mas não creram. Foi salvo só 8 pessoas, Noé e mais a sua família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. E os demais pessoas que ali estavam pereceram nas águas do dilúvio. E vai ser a mesma coisa, meus irmãos. O Senhor Jesus diz em Mateus 24, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O Senhor Jesus que disse isso. E eles festejavam, não estavam nem aí. Não estavam nem aí, como diz o apóstolo Pedro. Eles não estão nem aí. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus e já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. E aqui diz no versículo 6, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, como a gente estava falando agora há pouco. As águas do dilúvio, eles pereceram nas águas. E quantas pessoas que vão perecer porque não querem entrar pela porta estreita, querem um evangelho light, o evangelho de prosperidade, o evangelho de correr atrás de bênçãos, de correr atrás de casa, de bens materiais, mas não querem o compromisso com Deus. Não querem mudar de vida, transformar a vida, ser uma pessoa melhor, mudar o caráter, ser regenerados por Cristo, deixar o pecado, acertar a sua vida com Deus. Querem simplesmente o pão, como o Senhor Jesus diz em João 6, eles querem o pão, mas eles não querem ouvir o discurso do Senhor Jesus, como diz o apóstolo Pedro. Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? E o Senhor Jesus diz para Pedro, e você também, Pedro, quer me deixar? Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E muitos não querem mudar de vida. Não querem ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, como as virgens prudentes, a palavra que Deus me deu esses dias. Metade tinha azeite e a metade não tinha azeite, não tinha compromisso com o Senhor. Mas quando a porta se fechou, abre a porta, mas era tarde. Quando a porta de Deus fechou a porta da arca e a betumou, talvez eles gritaram, abre a porta, mas era tarde demais. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, meus irmãos. O juízo de Deus é sério, ele virá sobre esta terra. O juízo de Deus veio sobre a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da prática do homossexualismo, por causa da soberba, por causa dos pecados que chegaram às narinas de Deus. Deus mandou fogo dos céus que consumiu as 2 cidades de Sodoma e Gomorra e foram salvos o sobrinho de Abraão, Ló. Ló foi salvo. As suas 2 filhas, mas a sua esposa, sua mulher, olhou para trás, ficou com dó de deixar aquelas cidades e virou estátua de sal. Então, meus irmãos, o juízo de Deus virá sobre esta terra, mais cedo ou mais tarde. Aqui diz a palavra de Deus, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e que se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então esta terra será lavada no fogo, diz lá em Sofonias, que Deus irá purificar esta terra com fogo.
e irá criar um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Apocalipse capítulo 21. E quantas pessoas que irão se perder porque não querem entrar pela porta estreita, não querem entrar pela porta que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador, mas aquele que entra pela porta é ovelha. Aquele que entra pela porta que é o Senhor Jesus Cristo, a porta estreita, a submissão, é deixar aquilo que Deus manda deixar, é fazer a vontade de Deus, porque só vai entrar no céu, meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que não faz a vontade de Deus irá perecer. Então aqui diz que os céus e a terra que agora existem estão guardados como um tesouro, reservado para o dia do juízo, como um tesouro para o dia do juízo, para o dia do fogo e para a perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui mostra, meus irmãos, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus. Deus é paciente, Ele espera. Ele está esperando você. É como aquela parábola que o Senhor Jesus conta, que a pessoa pediu um prazo para ele, uns 2 anos, se não me engano, para que ele pudesse escavar de novo, preparar aquela terra para plantar de novo, para que desse fruto aquela árvore. E talvez Deus esteja te esperando para que você dê fruto, fruto digno de arrependimento, fruto de querer mudar a sua vida, de se converter ao Senhor teu Deus, de deixar aquilo que Deus já te falou no teu coração para você deixar. Ele está te esperando, está sendo longânimo para contigo, ouvinte. Deus já esperou demais, já te deu tempo demais para você se arrepender, para você voltar-se para o teu Deus, porque quantas pessoas que já ouviram a palavra de Deus e foram deixando para trás, foram lançando as palavras de Deus para trás, não deram crédito à pregação do Senhor e pereceram e partiram sem salvação. E só Deus sabe onde se encontra. Então diz aqui que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos, Deus quer que todos venham a arrepender-se. Arrependimento. Em Atos capítulo 3, versículo 19, está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento. Deus quer mudança de vida, mudança de caráter, transformação das nossas vidas. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele é longânimo, Ele está te esperando você tomar a decisão. Ele está te esperando há quanto tempo já, meu irmão e minha irmã? Quanto tempo que Deus já está te esperando? Você não se arrependeu ainda, não se converteu, não se batizou, não fez um compromisso com o teu Deus, e o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Deus quer salvar a tua alma, ouvinte. Deus quer salvar a tua alma, arrebatando ela do fogo. Porque diz aqui que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Diz que o sol se envergonhará, o sol vai se escurecer, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão dos céus como o figo da figueira, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, como o relâmpago do oriente ao ocidente, e as nações ficarão perplexas, e irão se arrepender, mas já aí vai ser tarde. E todo o olho o verá, em Apocalipse capítulo 1, todo o olho o verá, quando o Senhor Jesus, na sua majestade e com os seus santos anjos, com a trombeta de Deus,
Oh, meu irmão e minha irmã, valerá a pena, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aqui diz que o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão, os céus vão se enrolar como um pergaminho, como um livro, eles vão se enrolar, vão se abrir os céus, os ricos e poderosos, em Apocalipse 6 diz, cair sobre nós os montes, pedindo para as montanhas cair sobre eles, porque não podem suportar a ira de Deus, a ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, porque os céus vão se desenrolar, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão dos céus, e só o Senhor será glorificado naquele dia. Só o Senhor Jesus. O dia do Senhor virá como um ladrão. Depois da morte a pessoa já tem um encontro com o Senhor. Pode ser que não dê tempo. Aí você vai se encontrar depois da morte com o Senhor Jesus. Porque está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que depois da morte segue-se o juízo. Então ainda dá tempo de você acertar a tua vida com Deus, ouvinte. Faça um concerto com o teu Deus. Porque Ele vai vir de surpresa. Como Deus me deu essa palavra das 10 virgens esses dias, que Ele virá de surpresa, como um ladrão. E as almas partem, as pessoas morrem. E vão ter um encontro com o Senhor Jesus. Porque é Ele que tem a chave da morte e a chave do inferno. É Ele que julgará as nações, é Ele que é o nosso advogado, é Ele que será o juiz. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é tudo, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é o Alfa, é o Ômega, é a rocha que seguia no deserto, é a lâmpada, é o Criador. É todo-poderoso o Senhor Jesus Cristo, Ele é a porta, é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Ele. Quem me vê a mim, Tomé, vê o Pai. Por que dizes tu, mostra-me o Pai? Ele representava ali o Pai, Ele é o Filho de Deus, estava ali o Pai junto com Ele. E Ele reconciliou, através por Ele, Deus reconciliou o homem com Deus, pelo Filho, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, quem me vê a mim, Tomé, vê o Pai, porque o Pai estava com Ele. Cristo representava a Deus na terra, sendo o Filho de Deus. O Verbo se fez carne, Cristo se fez homem, morreu na cruz, teve morte de cruz. Ao terceiro dia ressuscitou, corpo glorificado, e depois subiu aos céus. Depois de 40 dias, se eu não me engano, subiu aos céus, e Estevão viu Ele, à destra de Deus, Senhor Jesus de pé, glorificado, todo-poderoso. João também viu em Apocalipse. O Senhor Jesus Cristo, ele voltará. Talvez algumas religiões já disseram que Ele voltou. Essas são as falsas religiões. Porque o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que o homem diga mentiras, fala que Jesus já voltou. Ele não voltou ainda, Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Ele cumprirá a sua promessa, a sua palavra. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A terra será queimada na volta do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, permaneçamos firmes com o Senhor Jesus, porque Ele não retarda a sua promessa. O nosso Senhor voltará. E Ele diz mais aqui: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. Ou seja, nos preparando para a vinda de Cristo, como se fosse amanhã, andando em santidade, em piedade, respeito às coisas de Deus, servindo ao Senhor com sinceridade, com as lâmpadas cheias de azeite,
com as vestes brancas, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, está lá em Eclesiastes, e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça, a unção de Deus, o respeito pelas coisas de Deus, vida com Deus, santidade, temor a Deus, poder de Deus, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Porque, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Então Deus nos quer imaculados, sem mancha, procurando viver em santidade. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, o que é santo, se santifique ainda. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E irrepreensíveis em paz, diz a Escritura, tendes paz com todos. Então temos que estar em paz com todos, sem mancha de pecados, sem práticas de pecado, andando em santidade, tendo paz com Deus e tendo paz com os homens. E tende por salvação a longanimidade de Deus, de nosso Senhor Jesus. Como também o nosso amado irmão Paulo, ele vai falar a respeito da palavra também, da maneira de Paulo escrever. Então, meus irmãos, o assunto que Deus me traz nesta noite é a respeito da nossa perseverança na fé, a nossa santificação, permaneçamos firmes, sabendo que o Senhor não retarda a sua promessa. É a longanimidade de Deus que nos mantém de pé. É a longanimidade de Deus que vai salvar muitas almas, porque é essa longanimidade, essa misericórdia, paciência de Deus que concede ao homem o arrependimento. Como diz o apóstolo Paulo, que temos que pregar com mansidão, instruindo com mansidão aos que resistem, para que Deus possa dar arrependimento para essas pessoas, para que elas se salvem e sejam libertas do poder do diabo, porque ele mantém as pessoas presas no pecado, presas nos vícios. E é a palavra de Deus com mansidão que liberta, é a verdade que liberta. Leia as Escrituras, meus irmãos, leia a palavra de Deus todos os dias, se encha da palavra de Deus, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz aqui o apóstolo Pedro. Versículo 17, ele diz aqui: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais a vossa firmeza. Então temos que tomar cuidado. Nem tudo que brilha é ouro, nem todo Israel é israelita, nem todos aqueles que pregam a palavra de Deus são de Deus. Muitos estão lá sendo usados pelo maligno. Mas o Senhor Jesus disse para os discípulos: não os impeçais, deixe eles. E aqui ele diz no versículo 18: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Em Oséias está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É conhecer o Senhor a cada dia. E é pela palavra de Deus, pelo nosso relacionamento com Ele, que vamos conhecendo. Pela sua palavra, pela vida de oração, congregar, estar na casa de Deus, sendo reverência, temor. E nos preparando, meus irmãos, para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais cedo ou mais tarde Ele voltará. Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Glorioso, ouvimos a Tua palavra, que falou conosco, meu Pai, que nos exortou neste dia de hoje, para que nós venhamos a permanecer firmes, Pai. Não sermos levados por ventos de doutrina, por homens artimanhas, que têm artimanhas abomináveis, mas crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, santificando as nossas vidas,
praticando a sua palavra, Deus querido, a tua palavra. Que o Senhor venha nos santificar a cada dia, Pai querido. Que o Senhor, meu Deus, venha transformar as nossas vidas, à imagem do Senhor Jesus Cristo, a estatura de varão perfeito. Porque diz na tua palavra, Pai, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Que o Senhor venha completar a obra na vida desta pessoa que ouviu a tua palavra, Senhor, a levar ao tanque de batismo, a cumprir, Senhor, meu Pai, a tua justiça na vida desta pessoa. Entra, meu Deus, com salvação na casa desta pessoa, na sua família. Entra com transformação, Senhor, com restauração, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor venha operar na vida desta pessoa, Senhor, o quebrantamento. Concede o arrependimento a estes corações endurecidos pelo engano do pecado. Desfaz, meu Deus, meu Pai, toda a obra do diabo na vida desta pessoa. Ó Deus querido e santo, que o Senhor venha operar na vida desta pessoa, seja obra de feitiçaria, de macumbaria, seja o que for, meu Pai, que o Senhor venha desfazer as obras do diabo na vida destas pessoas, a quebrar estes grilhões e a libertar estas pessoas do império das trevas e transportá-las para o reino do Filho do seu amor. Ó Deus, envia a libertação, envia a salvação, quebranta estes corações, concede o arrependimento a cada vida, ó Deus querido, e envia a tua provisão naquilo que a pessoa, este meu irmão, esta minha irmã, este ouvinte está precisando, ó Deus querido, porque o Senhor é o Deus que nos ajuda e que supre as nossas necessidades por tua misericórdia. Receba esta voz de oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e Facebook. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, toda honra, todo louvor e toda glória. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. Amém e graças a Deus.